Uma irmã dizia, quando eu era criança, ela dizia assim, ó, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder, né? Alguém uma vez perguntou para o Billy Graham. Todo mundo já ouviu falar do Billy Graham, né? Foi o maior evangelista do século XX. Século XX e século XXI. E alguém disse assim para o Billy Graham, qual foi o segredo do teu ministério? O Billy Graham disse assim, foram 3 o segredo do meu ministério. Oração, oração e oração. Mais nada. É só oração, o segredo do ministério dele. Billy Graham pregou no mundo todo, né? Pregou no Maracanã e para milhões, ganhou milhões de almas. Mas o segredo é oração. Não adianta. A gente não tem que correr para outro método. O que a gente tem que fazer é orar. Buscar a Deus, entrar em oração. E Deus vai agir na tua vida. O que eu disse e sempre digo para os irmãos. A igreja vive da dependência de Deus. Uma história que eu não vivi, mas eu cresci ouvindo. Quando meu pai estava construindo a igreja lá no Rio, muitos anos atrás, né? A igreja era as pessoas muito humildes, tinha pouco recurso. Eles levantaram as paredes, a igreja de 2 andares, e não tinha dinheiro para bater a laje. Meu pai falou assim para os irmãos, vamos botar a igreja em oração para a gente conseguir bater a laje. Antigamente era assim, né? Vamos orar para a gente bater a laje. E os irmãos oraram, até hoje os irmãos contam esse testemunho lá no Rio. A igreja ficou 30 dias em oração. Teve um dia no culto de sexta-feira, que é o culto de oração, o culto da palavra, parou uma carreta na frente da igreja e mandou chamar meu pai. O dono da carreta disse assim, quem é o pastor? Aí chamou meu pai foi lá e conversou com ele. O dono da carreta disse assim, eu vim de Santa Catarina para trazer uma quantidade de madeira para o Rio de Janeiro. Só que houve um erro e mandaram madeira demais. Eu liguei para o escritório e eles disseram que eu não posso voltar com a carga. Eu posso fazer qualquer coisa, jogar fora, eu só não posso voltar com a carga. E alguém comentou comigo que essa igreja que estava precisando de madeira para bater a laje. A carreta parou na frente da igreja. Meu pai terminou o culto antes da hora e os irmãos ficaram até meia-noite para descarregar meia carreta de madeira. Porque a oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você sabe que quanto mais a gente vai melhorando de vida, menos a gente vai crendo nos milagres de Deus. Eu lembro quando eu era criança, a gente não tinha nem dinheiro para comprar uma dipirona. Então quando dava dor de cabeça, aí eu falava, mãe, estou com dor de cabeça. E minha mãe, vão orar. Vão orar, meu filho. Ora que Jesus cura dor de cabeça. Ah, mãe, estou precisando disso. Poxa, queria comprar um tênis, queria comprar uma camisa. Vão orar. Tudo é orar, porque não tinha outro jeito. Hoje a gente sente uma dor de cabeça, tem dipirona em casa. Tem outro remédio, a gente toma. Quanto menos a gente tem, mais a gente depende de Deus. Quanto mais a gente tem, menos a nossa dependência em Deus, ela vai se tornando cada vez menor. E o ser humano, e a gente vai apoiando muito mais nas nossas forças, nas nossas capacidades. Meu irmão, mas o nosso Deus, a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus disse que Ele é o mesmo ontem e hoje. Eu sempre digo para os irmãos, Ele não será eternamente, não está isso na Bíblia. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus nunca será, Ele sempre é. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Ele é Deus, Ele é Senhor na nossa vida. Tem um hino que diz assim, o milagre que você precisa, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa. Deus tem um motivo certo para cuidar da tua vida como ninguém. Eu estou falando de alguém que te ama, de alguém que te chama. O milagre que você precisa, Deus tem. Mas o mundo que a gente vive hoje nos afasta tanto de Deus. A nossa dependência de Deus hoje, meu irmão, é tão pequena.
a gente vai se afastando tanto de Deus. O profeta Isaías disse assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para curar, nem os seus ouvidos agravados para poder ouvir. Mas o versículo seguinte, o profeta diz assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. A mão do Senhor não está encolhida, nunca esteve. O seu ouvido nunca esteve agravado, tampado. Mas as nossas iniquidades afastam de Deus. Meu irmão, quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais você vai vivendo a dependência de Deus, e você vai vivendo o milagre de Deus, o milagre do Senhor. Eu sempre digo aqui para os irmãos, hoje a gente vive muito, sabe o quê? Eu digo para os irmãos, eu não estou fazendo crítica, só estou fazendo pontuando. Os irmãos podem ver, eu no grupo da igreja, eu não ponho versículo bíblico. E quando as pessoas botam versículo bíblico na internet, eu não leio. Claro que pode servir para outra pessoa. Eu digo aqui para os irmãos, a Bíblia é para a gente ler, meu irmão. É para você sentar e para você ler, para você gastar tempo, meditar na palavra de Deus. Às vezes, o alimento de hoje é só o lanchinho, é só aquele versículozinho mesmo, você vive disso. Você vive só daquele cafezinho da manhã. Você toma um cafezinho de manhã e passa o dia todo sem comer. Não, assim é a palavra de Deus, meu irmão. É para a gente ler, é para a gente meditar. As pessoas hoje estão vivendo de coisa, é aquela comida, o fast food, né? Não sei se é assim que fala, mas assim, aquela comida pronta, aquela coisa rápida. Mas o que nos sustenta, meu irmão, é aquela comida forte, na lenha, o alimento verdadeiro que te sustenta. Assim é a palavra de Deus. Tira um tempo para ler a palavra, meu irmão. Não se sujeite em viver somente de versículozinho que... qual o seu alimento? Eu vou lá no status, vejo que as pessoas põem lá de versículo bíblico. Não, meu irmão. Tira um tempo da tua vida, leia a palavra, medite na palavra do Senhor, que ela que é o alimento para a tua alma. Busca alimento sólido. Existe muitas mensagens de minutos, de 5, de 10 minutos, e as pessoas estão ali, se alimentando daquilo ali. Sabe que aquilo ali é para as pessoas não têm mais tempo para nada, mas tem que ter tempo para buscar a Deus, para meditar na palavra do Senhor. Compre um bom livro que fale da palavra de Deus, sente, leia. Isso vai trazer bênção para o teu coração, isso vai trazer alívio para a tua alma. O mundo hoje está vivendo de pessoas desesperadas, assustadas, agitadas, emocionalmente descontroladas. Sabe por quê? As pessoas vivem agitadas sem ter nada para agitá-las. As pessoas vivem... Antigamente as pessoas diziam assim: eu vivo na roça, no lugar tranquilo. Mas nada, as pessoas em qualquer lugar hoje, está todo mundo vivendo descontrolado, todo mundo desesperado, todo mundo sem tempo para nada. Às vezes a pessoa não tem tempo para parar, para escutar alguém, para alguém falar. Alguém quer falar alguma coisa, mas ninguém quer parar para ouvir. Irmãos, é interessante que um dia Deus falou com o profeta para ele escrever e colocar numa letra garrafal, uma letra grande. Deus disse assim, põe em letras grandes, para que aquele que depressa passa possa ler a palavra que eu tenho para eles. Meu irmão, está precisando que nós vivamos o tempo da palavra grande, para que as pessoas entendam a palavra de Deus. É tempo de você viver a palavra de Deus. O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois desses dias que nós estamos vivendo, meu irmão. Não adianta. O comportamento humano, o comportamento das empresas, dos funcionários, tudo mudou. É tempo da gente estar preparado, porque Jesus está voltando. A mensagem que a igreja precisa ouvir, a mensagem que o mundo precisa ouvir. Se está falando tanta coisa hoje, se prega muita coisa, mas se fala pouco da volta de Jesus, se fala pouco que Jesus vai voltar.
levantar, que as pessoas que não se arrependerem dos seus pecados vão ficar aqui no mundo, mas nós estamos aqui preparando-nos para encontrarmos com o Senhor. Meu irmão, você está diante da palavra de Deus. O salmo que nós lemos, o salmo de número 150, é o salmo que fala do louvor, da adoração, da exaltação ao Senhor, que fala da palavra do Senhor, daquilo que Deus é, que Deus faz. Meu irmão, o salmista, quando ele vai terminar os 150 capítulos, entre tantos outros salmos, e entre vários salmistas, vários escritores dos salmos, que são louvores para Deus, exaltação para Deus, porque os salmos eram músicas, eles tinham melodia que os autores compunham para louvar a Deus. Eu falei aqui no domingo, baixa um pouquinho o meu volume, por favor, Matheus. Eu falei aqui no domingo sobre os salmos o cântico dos degraus, né? O salmo do cântico dos degraus, que os judeus, quando eles subiam para Jerusalém, porque a gente sabe que Jerusalém é uma cidade que ela está no alto, então as pessoas iam para Jerusalém para louvar ao Senhor. O cântico dos degraus são aqueles salmos que os judeus iam cantando. Enquanto eles iam para Jerusalém, eles iam cantando. Por isso que chama de cântico dos degraus, que eles iam em direção a uma cidade que está no alto, e eles iam cantando, eles iam salmodiando, eles iam louvando ao Senhor, eles iam felizes para Jerusalém, para louvar ao Senhor, para exaltar ao Senhor. E uma coisa que eu falei aqui no domingo, na escola bíblica, como é o nosso culto para Deus. Meu irmão, você pode oferecer para Deus um culto vivo, mesmo sendo um culto reverente. Reverência no culto não é sinônimo de mornidão ou de frieza. Não é nem mornidão, de frieza. Reverência no culto não significa frieza. Por quê? O culto para Deus não é um culto frio. O culto para Deus é um culto vivo. Você sabe por quê? Porque você está diante do Deus vivo. Você pode ser reverente e mesmo assim oferecer para Deus um culto vivo. O culto para Deus não é um culto morto. Alguém até chega na igreja e fala assim: irmão, tem alguém que está no velório aí, não sei o quê. Porque às vezes as pessoas ficam tão estáticas, mas não é isso. Os irmãos estão aí sentados e eu tenho certeza que você está aí, mas o teu coração está quente com a presença de Deus. Porque ser cheio da presença de Deus não é você rodar, não é você rodar da cambalhota. Alguém até diz assim, né? Tem um hino, assim, em determinado momento, como eu digo para os irmãos, vamos dizer, se eu tiver num momento assim de distração, se alguém botar um hino, dependendo do hino, eu considero, mas sabendo que não é hino para louvar a Deus. Eu até falei aqui, né? Tem um hino que os jovens cantavam muito, que diz assim: quando estou em tua presença, dá o quê? Dá vontade de quê? Dá vontade de quê? Dá vontade de quê, irmãos? Dá vontade de pular, dá vontade de rodar. Não dá nada quando eu estou na presença de Deus. Não dá vontade de fazer nada disso. Me dá vontade de fazer isso quando eu estou brincando. Eu estou brincando com meu filho, me dá vontade de pular, dá vontade de rodar. Quando eu estou na presença de Deus, você pode sentir vontade, mas não é porque você está na presença de Deus que você necessariamente... Porque eu estou sentindo a presença de Deus, eu vou sair rodando. Não, meu irmão. É o mover do Espírito Santo. Pode fazer eu pular? Obviamente que pode. Pode fazer eu fazer barulho? Pode. Mas não significa que o mover do Espírito Santo é isso. Ou só isso.
Quando eu estou na tua presença, quando eu estou na presença de Deus, me dá vontade de ficar sentado e meditar na presença de Deus, é presença de Deus também. O que acontece? O culto para Deus, o que ele não pode deixar de ser? Um culto racional, como diz o apóstolo Paulo. O que é o culto racional? É você saber o que você está fazendo. Para que eu estou fazendo e qual a intenção e qual o interesse daquilo que eu estou fazendo. Quando você vem à casa do Senhor, você vem para louvar ao Senhor. Preste atenção. O que você faz tem que louvar. Como eu disse aqui no Salmo. Como diz o Salmo, melhor dizendo. O que é louvar, irmãos? O que é louvar? Louvar significa elogiar. Dizer assim para alguém. Quando você, por exemplo, quando o esposo diz assim para a esposa: você está linda, você está bonita, você está bem vestida. O esposo, ele tá louvando a esposa. Agora, o que é louvar a Deus? É quando você diz: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é salvador, o Senhor... Isso é louvar a Deus. Então, se eu só ficar pulando aqui, eu não estou louvando a Deus. O que eu estou falando para Deus? O que eu estou dizendo para Deus? Nada. Louvar é elogiar, é engrandecer, é dizer que Deus é tremendo, que Ele é maravilhoso, que Ele te salvou, que Ele te libertou, que só Ele que pode mudar a tua vida. Isso é louvar a Deus, as grandezas de Deus, os milagres de Deus. Agora, você pode louvar ao Senhor com a sua vida? Obviamente que pode, não deve louvar a Deus com a sua vida. Você louva a Deus, meu irmão, com o seu testemunho. Alguém olha para você e diz assim, como aquela mulher disse para Eliseu: ali vai um homem de Deus. Isso está louvando o nome do Senhor. Quando alguém diz assim: poxa, aquela mulher ali, ela é crente. Quando alguém que não é crente diz assim: quando eu for crente, eu quero ser igual aquele irmão, Está louvando a Deus, meu irmão. A vida da pessoa está louvando a Deus. Agora, no culto para Deus, você está aqui. O culto para Deus não pode ser um culto morto. Às vezes tem pessoas que estão na igreja e ele está ali, mas ele está quase dormindo. Ele está... O culto para Deus não pode ser assim, porque o culto para Deus é um culto vivo, meu irmão. É culto de louvar a Ele, é o único digno de ser louvado. Aleluia! A Bíblia diz em Apocalipse que aquelas pessoas que morreram por causa de Cristo, elas estavam lá no céu, e quando elas estavam lá, elas louvavam a Deus com as suas palmas e louvavam ao Senhor. Aleluia! Eu fico pensando, eu já fui em reunião, assim, de pessoas conhecidas e famosas, e alguém dizia assim: aplaude a presença de fulano, ou a presença de político, um lugar que tinha um deputado, e alguém aplaude. Eu não vou aplaudir esse cara, não. Mas aquelas pessoas, aquelas palmas, você já viu torcida de time? O que eles fazem quando o time entra? Eles vibram, meu. Parece que o estádio vai cair. Você já viu quando um cantor internacional, ele chega numa festa, como que as pessoas fazem quando aquela pessoa chega? Você já viu quando um cantor americano ou inglês, eles vêm cantar no Brasil, tem pessoas que ficam uma semana na porta de um estádio esperando. E quando eles entram, eles querem ficar na frente, eles pulam, eles gritam, eles batem palmas. Isso é louvar. Só que isso é uma idolatria, porque estão fazendo isso para um ser humano, para uma pessoa, para um jogador de futebol, para alguém humano. Meu irmão, você pensa na presença de Deus. Aleluia.
A Bíblia diz que diante de Deus, os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciãos, eles clamam 24 horas dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Eu vou dizer para os irmãos, por mais que aqui na terra alguém aplaude um artista, um cantor famoso com palma muito forte, mas as palmas que eles dão para o homem aqui nessa terra nunca vai se comparar com as palmas que é oferecido para Deus no céu. Porque a Bíblia diz que João viu milhares e milhares com palmas nas mãos, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A ele merece, a ele é digno de receber o domínio para todo sempre. Agora você imagina, irmãos, lá no céu, milhões e milhões de pessoas que morreram por Cristo, milhões e milhões de anjos louvando a Deus e aplaudindo ao Senhor, porque Ele é digno e Ele merece. E como nós louvamos ao Senhor? Eu me preocupo. Às vezes eu estou aqui sentado e eu estou aqui quieto, mas eu estou pensando: meu Deus, eu quero oferecer um culto vivo para o Senhor. Eu não quero estar aqui oferecendo para o Senhor meu cansaço. Eu não quero oferecer para o Senhor sono. Ou seja, isso tudo eu quero esquecer, porque quando eu entrar por essas portas, eu quero adorar ao Senhor. Eu não quero que nada me impeça de reconhecer a sua grandeza. Por isso, meu irmão, se você está aí, sentadinho no teu canto, você pode aí mesmo dizer: louvado é o teu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você não precisa gritar, você não precisa sair correndo, mas você precisa expressar a tua alma, meu irmão. A tua alma expressa o teu louvor para Deus. É impossível a criatura não expressar o seu louvor para o Criador. Sabe por quê? Porque o salmista disse: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aquele animalzinho que está lá cantando, meu irmão, ele não está cantando uma coisa qualquer, ele está louvando ao Senhor, e é tudo que ele sabe fazer. O sapo está na lagoa, ele está lá fazendo aquele barulho, não é para o homem, ele está louvando a Deus. A cigarra está lá cantando, ele está louvando para Deus. O pássaro, ele está cantando. O homem vai lá, pega o pássaro, prende ele, porque ele canta bonito, mas o pássaro não está cantando para o homem, ele está cantando para o Criador, porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. O nosso culto para Deus deve ser um culto de louvor e de adoração. Não precisa, como eu disse aqui, não precisa ser culto de bagunça, porque tem gente que confunde culto vivo com bagunça. Não é bagunça. Você pode estar aqui reverente a Deus, mas o teu coração quente, e você não aguentar, e você dizer: louvado é o teu nome, Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que quando Israel atravessou o Mar Vermelho, aleluia, oh aleluia, Deus abriu o mar, Israel atravessou, aleluia. Quando o exército de Faraó viu Israel atravessando, o que eles pensaram? Opa, vamos atravessar também. Mas a Bíblia diz que enquanto o exército de Faraó estava dentro ali, atravessando, junto ali, atrás do povo de Israel, a Bíblia diz que o anjo do Senhor começou a confundir o lado
dos egípcios, a roda começou a sair, começou a dar problema na carruagem, e eles começaram a dizer: epa, vamos sair daqui, que o Deus de Israel está contra nós. Mas não teve jeito, eles morreram afogados no Mar Vermelho, e o povo de Israel atravessou para o outro lado. Quando eles chegaram do outro lado, a Bíblia diz que Miriam começou a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aquelas milhares de pessoas no deserto cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Porque só o Senhor é Deus, porque ninguém faz o que Deus faz, porque ninguém abre o Mar Vermelho, mas o nosso Deus abriu o mar para Israel passar. Esse é o nosso Deus, Deus de milagres, Deus de vitória. Amém? Deus abençoe os irmãos.